Opa, tudo certo, beleza? No vídeo de hoje eu quero fazer algo diferente. Eu vou vir contar pra vocês a minha experiência de como foi ir no show da Ado, que é uma cantora japonesa que vem ganhando muito destaque e relevância nos últimos anos. Só pra contextualizar, eu vou olhar para esse monitor aqui às vezes porque tá citado e marcado as coisas que eu tenho que falar. Porque é bastante coisa que eu queria abordar, mas eu não queria que o vídeo ficasse muito longo comigo só fazendo repeteco ou gaguejando entre as falas ou pensando no que falar. Então eu tenho uma colinha aqui pra pelo menos me ajudar a seguir o fluxo natural do vídeo, ok? Pra você que não conhece a Ado, ela é uma cantora japonesa que hoje em dia faz muito sucesso e é um dos maiores nomes e referências da geração atual de cantores asiáticos e também até globais. Ela começou cantando as suas músicas dentro do closet do seu quarto, fazendo covers de músicas de Vocaloid, que são aquelas músicas com vozes robotizadas, como por exemplo a Hatsune Miku. Em algum momento ela começou a conectar a sua voz com várias pessoas e atingir milhões de pessoas, inclusive lotar estádios onde ela vai realizar shows e esgotar ingressos por onde quer que ela queira passar. A parte curiosa é que essa artista ela não mostra o rosto dela, então ninguém sabe de fato quem ela é. E a pergunta que surge na sua cabeça é então como que ela consegue fazer tanto sucesso? E a pergunta tem uma resposta até que poética de certa forma, que seria sua música. A Ada tem um estilo tão único que cada música dela passa uma sensação e uma emoção diferente. Nenhuma música dela tem um padrão em si, ou tem um gênero. Tanto que tem um termo que a gente usa da comunidade dela que é a domination, que é o fato da Ada estar dominando o mundo com a música dela, porque simplesmente tudo que ela faz é bom e não necessariamente tem um padrão lógico pra você gostar ou não. De cara eu cito uma música que ela fez cover, que eu gosto muito que ela canta, que é a Aiste. E eu vou deixar claro que esse vídeo aqui é sobre a experiência do show, então eu só fiz essa introdução pra contextualizar vocês sobre quem é ela. Vamos passar então agora para como eu fui saber do show dela. Em 2025 eu fiquei sabendo que a Ada tinha anunciado uma turnê mundial que passava por mais de 15 países, incluindo, óbvio, Japão, Dinamarca, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Chile e, claro, Brasil. E a minha reação, a partir do momento que eu vi que ela ia fazer um show em Brasil, era: meu Deus, eu preciso ir nesse show, custe o que custar. E a princípio eu pensei em comprar o ingresso VIP, que era o Ribaná, que é o nome da tour. Só que o bagulho tava R$1.000 e eu pensei, pá, nem fudo. E por conta disso eu acabei optando por pegar a pista mesmo, mas de qualquer forma eu tinha um ingresso para no show. Depois de comprar o ingresso eu acabei analisando e pensei, bom, eu poderia chamar um amigo para isso, né? E eu embarquei então numa pequena missão de encontrar o parceiro de show perfeito. E eu passei por alguns processos até escolher um, né? Tinha um amigo que namorava, que a namorada não ia deixar ele ir. Tinha amiga que curtia música asiática, mas talvez a Ada não fosse um gênero que ela ia gostar. E tinha um amigo que se eu deixasse ele em São Paulo comigo ia dar B.O. E tinha um parceiro que eu pensei em chamar ele, só que ele já tinha comprado o ingresso pro VIP na pré-venda. E a vibe que ele tava me passando é que ele ia sozinho. Então acabou que ele não era uma opção muito viável pra eu chamar. Depois de uma certa persistência e quase meio que deixar de lado essa ideia de chamar um amigo, apareceu lá no fim do túnel a luz de um anjo pra eu encontrar um parceiro pra ir comigo nesse show. Que foi o Jonas. O cara era engraçado, carismático, gentil e o cara perfeito pra ir nesse show comigo. E pra garantir que ele fosse comigo nesse show, eu optei por comprar o ingresso pra ele. E pronto, nisso a gente já tinha o parceiro garantido e era só esperar o nosso dia do show. Eu nem vou enrolar muito aqui vocês, eu já vou pular direto pro dia do show, que é o foco do vídeo. De modo geral, eu acordei cedo no dia, resolvi minhas paradas, marcamos um ponto de encontro que era na casa do João, e a irmã dele junto com o namorado dela iam ser as pessoas que iam levar a gente pra São Paulo. Ponto, fechou. A gente chegou em São Paulo por volta de umas 6 horas. E quando a gente olhou a fila assim que tava se formando, a gente já pensou que a fila tava grande. Porque tava mesmo, tá? Tava uma fila bem gigante. E a impressão que ficou pra gente foi tipo assim, a gente deveria ter chegado mais cedo. Mas a gente não se preocupou muito com isso, porque passou umas meia hora que fosse, a fila que já tava gigante pra gente tinha ficado imensa pra quem tava atrás da gente.
Porque, sério, a quantidade de pessoa que tava chegando ainda era bizarro. E se você que já teve uma experiência de show, sabe bem como é isso. O show é marcado pra começar um horário, mas ele nunca vai começar esse horário. Então, o show que era pra começar às 7h30, foi começar às 9 da noite. Nesse meio tempo a gente ficou numa fila bem longa, andando pra lá e pra cá. E foi divertido, a gente conversou bastante, a gente viu bastante pessoa com cosplay da Ada, tinha uma mina com cosplay de Madoka Mágica, tinha um monte de pessoa com rosa azul, um monte de merch sendo vendida, os caras com bonequinho, copo, uma porrada de coisa. E foi bem legal. Mas a gente foi chegar lá dentro do espaço Unimed, que era onde ia ser realizado o show, às 8h30. Nisso, a gente tinha o nosso amigo Isamu, que tava na VIP, que foi ver se tinha como comprar merch. E, pasme, todas as merches tinham sido esgotadas. Não tinha mais pelúcia, não tinha mais long sleeve, não tinha mais camisa, não tinha mais nem light stick. Eu fiquei meio triste, eu queria muito uma pelúcia, mas acontece, faz parte, seguimos em frente. Nesse meio tempo, a rapaziada ali dentro do espaço Unimed tava com uma energia muito absurda, cara. Era muito barulho, era muita comemoração, é bem uma energia de show mesmo que deveria ser, então pra mim tava bem empolgante e eu tava muito animado pra quando o show fosse começar. Quando deu as 9 horas, da qual eu citei, todas as luzes do estádio se apagaram e daí eu já sabia que ia começar o show. E cara, quando começou foi algo incrível. A Ada já entrou no palco de forma direta cantando o seu A. E a partir daí foi só doideira, mano. Tava todo mundo gritando junto, eu tava pulando pra caramba. E era muito incrível que, bom, eu pelo menos não falo japonês fluente. Mas de tanto ouvir as músicas, eu sei um pouco da decoreba, assim, das certas pronúncias na letra, né? E era muito legal que, principalmente no refrão, todo mundo cantava junto com a Ado e tava uma sensação incrível. Além da O Seu A, ela também cantou várias das outras músicas dela, né? Obviamente. No início do show, as principais que eu lembro foram Gira Gira, Cura Cura, teve Velho também e Show. Cara, Show é uma música dela que tem uma pegada meio eletrônica, sabe? Tipo uma balada. E era muito incrível quando tava todo mundo pulando e os efeitos de luzes ali estavam insanos. Sério, tava muito hype. Nossa, hype é uma palavra muito ruim pra usar, né? Tava muito incrível. Inclusive, o Jonas que tava do meu lado falou que ele tava arrepiadíssimo e tava muito da hora. E de fato, nós tava curtindo muito. Tava um momento único pra gente. Em algum ponto do show, eu lembro que ela parou o show pra fazer uma leve introdução dos membros da banda nela, onde cada um fazia um solo enquanto seu nome aparecia no telão. E o Kaneko, que era o baixista, cara, ele tocou demais, sério mesmo, o cara mandou, nossa, lá ele lançou um solo de baixo ali incrível, cara, muito foda, sério, muito da hora. Durante um outro ponto do show, a Ada parou pra conversar com a gente também. Ela falou um pouco sobre o início da carreira dela, né? De certa forma foi engraçado, porque assim, ela tava falando um negócio meio triste, que foi quando a mãe dela falou pra ela parar de ficar cantando, ou as pessoas falaram pra ela desistir, só que como a gente não fala japonês, e o cara que deveria estar legendando o negócio no telão tava meio atrasado, ficava um clima mais ou menos assim, ó. ジョークの一つとして地面に向かって Ô, viado. Ô, viado. Oi, o que foi? Fala. Pô, tu tem alguma ideia do que ela deve estar falando ali em cima? Pô, tenho nada, irmão. Não tenho legenda na vida real nessa porra. Como é que eu vou saber o que ela tá falando? Mas deve estar falando alguma coisa do Brasil, provavelmente, né? Já que ela veio fazer o show aqui, né? Deve estar falando do churrasco. Provavelmente que a gente tem uma energia boa, que aqui é calor, né? Alguma coisa assim. Porque não tem sentido ela falar sobre outra coisa, né? Pô, deve estar falando que gostou de fazer show aqui, que a energia daqui da gente é boa. Essas fitas aí, tá ligado? Nada demais. Ah, tá gritando Urusai, velho. O que é Urusai? Tu sabe o que é Urusai? Sei não, velho. Deve ser tira o pé do chão, mano. Urusai, comemora, tá ligado? Faz barulho aí pra ela, pô. É isso aí, velho. É isso aí, mano. Nada no Brasil, pô. Vamos. Isso aí, caralho. Nada no Brasil, pô. Domination. Vasco é o maior time do mundo, filho. Vamos. É isso aí, filho. Isso aí, pera que eu Vasco. Mas de certa forma foi algo muito interessante. Porque ela comentou que ela começou sozinha. E que não necessariamente é um problema. E que sempre que você se sentir sozinho, você não deveria se sentir assim porque a Ada tá com você. Porque ela sabe como é que foi começar sozinha e ela entende isso. Isso passa uma reflexão muito legal, né? Mostra que independente de onde você começa, você pode chegar onde você almeja. Basta você ter a persistência e não se importar com a opinião alheia de fora.
Afinal, no início da carreira dela, falaram que ela não tinha voz pra cantar e que a voz dela era ruim. Imagina você falar isso pra Ada hoje em dia. Sério, a mina tem uma voz incrível. Ela também comentou durante as pausas pra conversar com o público que o foco da turnê dela era espalhar a música dela e também um pouco da cultura japonesa. Tanto que o nome da turnê é Hibana, ou em português, Faísca. E a intenção dela era espalhar essa faísca e fazer com que todo mundo entendesse ou acendesse dentro de si uma faísca, com a música dela e com a cultura japonesa. Nesse ponto, eu tenho uma observação interessante a fazer, que realmente, um filme que eu me recordo bem, que já teve essa tentativa e quebrou um pouco o paradigma de preconceito com coisas asiáticas, é o filme Parasite. Se eu não me engano, é coreano. E numa premiação recente do Oscar, um artista asiático que ganhou uma premiação, ele fez um comentário muito pertinente, que era: quando você quebra a barreira linguística como uma forma de preconceito, você consegue então poder apreciar diversas outras obras e artistas do quais você nunca ouviu falar. Nesse ponto eu concordo, porque até certo tempo eu não gostava de ouvir músicas japonesas pelo fato de eu não entender do que se tratava. Isso em meados de 2018 e 2019. Mas daí, com o surgimento da YOASOBI, por exemplo, que foi, acho que, uma das primeiras artistas japonesas a estourar de fato a nível global, né? Vim pro ocidente também. Eu comecei a dar um braço a torcer para escutar músicas japonesas. E comecei a pesquisar um pouco sobre as letras, né? As lyrics, porque eu queria entender a mensagem que estava sendo passada. E a partir daí eu comecei de fato a me encantar por querer conhecer sobre mais músicas asiáticas. E isso me levou até conhecer a Ado e gostar muito dela e ser um puta fã, né? Eu pago pau pra caralho pra cantora, porque ela faz umas músicas incríveis, de verdade mesmo. E fica uma reflexão interessante disso, de fato. A gente precisa ter um pouco de... A gente precisa parar um pouco de ter preconceito com algo que a gente não conhece, só por a gente não conhecer, sabe? Tipo, achar um negócio muito esquisito, pelo fato de que a gente só não sabe como é. Mas voltando a falar do show, depois dela cantar essas músicas, ela cantou a minha favorita, que ela fez um cover, que é AST, e também teve Rule e Velho, que são duas músicas também extremamente boas. Vale ressaltar que ela também cantou algumas músicas do filme que ela fez do One Piece, em que ela era a voz cantando da Uta, né? Como Backlight e New Genesis. Inclusive, falando na New Genesis, quando o show acabou, entre aspas, as luzes do palco se apagaram e todo mundo começou a gritar. Porque no caso, pelo que eu entendi, os artistas japoneses sempre fazem encore, que no caso eles finalizam as músicas deles, depois eles cantam mais 3 músicas. Apesar de que dessas 3, 2 eram dela também. E quando ela voltou pra 5 ela cantou mais 3 músicas e daí finalizou o show. Sendo dessas 3: New Genesis, Rockstar e Chandelier. Sim, a da Cia. E é um ponto muito coincidencioso aqui, o fato de ela ter escolhido uma música de uma cantora que no início da carreira também era anônimo. Consegue perceber um certo glamour nessa ideia? E é muito legal. Bom, quando a última nota ressoou no show, eu tive uma mistura de sensações, cara. Uma sensação de felicidade por estar ali, gratidão por ter tido a oportunidade de, sei lá, Deus me levar ali, e também uma certa tristeza por ter acabado. O Jonas olhou pra mim no final do show e falou: irmão, ainda tô arrepiado. Eu achei isso engraçado. E uma curiosidade, a Ada falou que ela provou açaí aqui no Brasil e gostou muito. E o público sempre gritava muito quando ela falava Brasil, mano. Mesmo sem entender o resto do contexto. Mas foi uma sensação muito engraçada e... Pô, o show em si, no geral, foi muito incrível. Cara, se eu pudesse resumir em 3 palavras tudo que foi ali... A primeira palavra foi gratidão, que seria gratidão a Deus de me permitir poder ter essa experiência, ainda mais com um amigo do lado. E eu acredito que tenha sido uma experiência muito boa pra várias pessoas ali. Talvez tenha sido o primeiro show internacional que alguma pessoa foi, ou até o primeiro show da vida de alguém. Então essa sensação única é algo muito da hora e é uma experiência muito boa. Felicidade por estar vivendo um momento muito único na minha vida, né? Por mais que seja um show, vamos supor assim. É um show diferente, algo único. É um momento que vai ficar na minha memória e pra mim mexeu comigo de certa forma, né? E a terceira e última palavra aqui, mano, a domination. Que ela vai dominar o mundo. Isso aí. Bom, cara, se você não foi no show, eu diria pra você não desanimar. Eu tenho quase certeza que ela provavelmente vai voltar aqui. E eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado você a entender um pouco da experiência. Se você foi no show e você acha que eu esqueci de comentar alguma coisa, pode comentar aqui embaixo,
Se você não foi e gostou do vídeo, pode comentar alguma coisa aí também referente. E, cara, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Se esse vídeo fez você esboçar alguma reação aí, eu vou pedir pra você dar um like, um comentário e se inscrever. E eu sei que esse vídeo é muito diferente do conteúdo que eu faço, que é geralmente relacionado a jogo, mas eu quis trazer mais pela essa questão da experiência diferente que eu tive e que eu quis compartilhar, beleza? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tem 2 vídeos aparecendo no card aqui pra você poder acessar. E até um próximo vídeo.